Para Howard, 1988, professor da Universidade de Stanford, reconhecido e premiado por sua significativa contribuição para os estudos dos processos de tomada de decisão, de forma geral, esse processo pode ser sintetizado em etapas claras e previsíveis. Segundo o professor Howard, o objetivo fundamental do processo decisório é oferecer ao decisor, por meio de passos objetivos, uma visão mais clara e sistematizada dos problemas em questão. O processo se inicia com a representação formal do problema, segue com a geração das opções e finaliza com a avaliação e aprendizado. Caso seja necessário, o processo é retroalimentado e refinado até que se tenha um cenário favorável para o curso das ações propriamente dito. Klein, em 1996, corrobora a visão do professor Howard, ao afirmar que o processo de análise de decisão proporciona uma estrutura, um guia para que o decisor possa pensar de forma sistemática e aplicar técnicas que efetivamente ajudem a tomar a melhor decisão. Para ele, após a identificação dos elementos inerentes a um problema de decisão, a modelagem deve seguir passos básicos. Primeiro, identificar a estrutura, os valores e os objetivos. Segundo, organizar elementos da decisão em uma estrutura lógica, utilizando árvore de decisão e diagrama de influência. Terceiro, realizar um refinamento e uma revisão de todos os elementos que compõem o processo. Segundo o Davenport, 2009, muitas empresas cometem erros gráficos negligenciarem a forma como seus executivos tomam decisões. Em muitos casos, o processo decisório é visto como uma caixa preta na qual entra um conjunto de informações e sai uma decisão. De acordo com o autor, para atenuar essas falhas, as organizações precisam utilizar passos sistemáticos que proporcionem decisões mais coerentes. McAfee, 2010, complementa o pensamento da Davenport, ao afirmar que o futuro da tomada de decisão requer muito mais evidência do que a intuição. Bonabeal, 2003, por sua vez, argumenta que, embora a tomada de decisão no âmbito organizacional não seja algo fácil, e apesar de muitas publicações incentivarem o uso da intuição nesse processo, nada substitui um processo racional. Por outro lado, opostamente à abordagem racional, Simmons, em 1994, ao refletir sobre o pensamento de Herbert Simons, destaca que a racionalidade objetiva é limitada, devido, entre outros fatores, à habilidade inconsciente, hábitos, valores e concepções do indivíduo, os quais podem divergir dos objetivos organizacionais. Segundo o autor, para que a racionalidade objetiva seja possível, o indivíduo deveria ter o conhecimento antecipado e completo das consequências de cada escolha. Além de outros aspectos, dispor de todas as opções de escolha possível, que na realidade é impossível. Nesse sentido, sob a perspectiva da abordagem intuitiva, as últimas décadas foram marcadas por tentativas de compreender, diferentemente do que preconiza as teorias baseadas essencialmente na racionalidade, como as pessoas tomam decisões no mundo real. Embora não haja um consenso sobre o conceito de intuição, é possível dizer que a intuição, pelo menos no contexto da tomada de decisão, não é algo oposto à razão, nem algo mágico, nem tampouco um sexto sentido, é antes uma sofisticada forma de raciocínio que, embora fragmentado e inconsciente, leva o decisor ao conhecimento. Simon, 1987, Vergara, 91, Catri e Alvin, NG, 2000, Andriotti, 2011, Kugangaski e Gizendere, 2011. Segundo Vergara, 1991, não eram poucos os depoimentos de executivos na década de 80, nos quais referiam que em alguma das suas decisões utilizavam a intuição para definir sua escolha. Contudo, um grande marco nessa direção foi dado no final da década de 80, ao se iniciar o estudo sobre a tomada de decisão naturalista. Russo, Frederico Nogueira, 2008. Gary Klein, um dos pioneiros no estudo da tomada de decisão naturalista, afirma que a intuição no processo decisório consiste na capacidade do ser humano em transformar sua experiência em sentenças e decisões, ou, em outras palavras, na capacidade de tomar decisões com utilização de padrões para identificar e compreender o que acontece em dada situação, e agir com base em rotinas mentais previamente aprendidas e experimentadas. Clay, 2003 e 2007. Ademais, situações reais de decisão, modelos racionais e suas abordagens sistemáticas, como, por exemplo, a análise de decisão e análise de utilidade de múltiplos critérios, não costuma abranger todos os fatores que afetam a tomada de decisão. Clay, Klinge, 91, Zambok e Clay, 1997, Flynn, Militello, 2010, Alan, 2011. Destaca, com base em estudo empírico, que os modelos prescritivos com processos sequenciais estruturados não dão conta da realidade, muitas vezes confusa da prática da tomada de decisão. Para Kahnemer, 2002, entre as operações deliberadas, ou racionais e as ações baseadas na percepção, existe o julgamento com base no pensamento intuitivo. Segundo ele, existem dois modos genéticos de função cognitiva, o que atua de forma controlada, deliberada e que, por
consequente é mais lento, e outro no qual as decisões são realizadas de forma intuitiva automaticamente, o que por consequência torna o processo mais rápido. Frisch, 2012. Argumento que muitos gestores desperdiçam um tempo precioso ao tentar fazer com que o processo de tomada de decisão seja absolutamente claro e preciso, quando na maioria dos casos a realidade da execução modifica até mesmo as decisões e os planos mais bem elaborados. Embora não seja possível precisar o momento exato, uma nova perspectiva surgiu, segundo a qual a teoria sobre o processo de tomada de decisão passou a considerar uma abordagem integrada, ao invés de dicotomônica, entre a visão racional e intuitiva, ressaltando que a intuição não é o oposto da racionalidade e que muitos gestores combinam processos que envolvem a análise sistemática de dados com processos intuitivos. Vergara, 1991. Em alguns casos, o gestor utiliza a intuição em todas as fases de um processo de solução de problema, ou seja, usa a intuição na fase de identificação e definição do problema, na geração de alternativas, na implementação da solução e outros. Eisenberg, 1984. Bell-Heifer, Tversky, 1995, apresentam sua contribuição ao entendimento da abordagem integrada ao considerar o conceito de transitividade. Segundo este conceito, o decisor pode adotar um axioma de transição entre duas abordagens que deve acrescentar maior grau de dificuldade à estrutura do processo de decisão. Para Klein, em 2009, o processo de tomada de decisão requer tanto intuição quanto análise. Segundo ele, o caminho da análise deve ser utilizado principalmente em situações nas quais não se tem a experiência necessária, sendo a intuição importante para ponderar a análise feita de forma a identificar o que de fato é importante para o decisor. Tversky e Carl Emer, 1987, afirmam que, embora não seja possível estabelecer uma integração perfeita entre as visões racional e intuitiva, é possível encontrar equilíbrio na medida em que as escolhas intuitivas podem ser de alguma forma racionalizadas e os pressupostos prescritivos podem ser flexibilizados para acomodar a observação empírica da tomada de decisão. Nessa perspectiva, o decisor pode se mover ao longo de um contínuo que se estabelece entre a racionalidade e a racionalidade limitada, ou ainda que a racionalidade deva ser vista de forma multidimensional, de maneira que o decisor possa ser racional em alguns momentos e outros não. Eliot, Hogarth, 1981, Eichendorff, Zabarak, 1992, para Wedel, 97, processo de tomada de decisão estratégica, deve ser visto como um contínuo que vai desde a postura analítica até a atitude holística e arbitrária. Segundo a autora, o decisor vai se situar em um ponto desse contínuo conforme o contexto. Isso é, diante da existência de fatos sem pressão de tempo, o decisor pode ser mais analítico, ao passo que quando estiver pressionado pelo tempo e sem dados ou fato, o decisor pode ser mais holístico e arbitrário. Na visão de Catre e Alvin, 2000, a análise racional é uma valiosa ferramenta na tomada de decisão, assim como também o uso de processos intuitivos.